que está aqui para eu pôr aqui. Tá. Vou iniciar, tá? Tá bom. Estamos no ar? Bora. Ok. Podemos começar então? Caio? Tá bom. Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Evangelho de hoje, aqui da Fraternidade do Amor, Evangelho no Lar. Vamos nos aquietando um pouquinho, vamos procurando nos acomodar confortavelmente, preparando aí o nosso ambiente para esses momentos de troca de conhecimentos, para que a gente possa absorver as energias. Quem quiser já ir preparando, colocando um copo d'água, uma jarra d'água para purificação, vamos preparando o ambiente para a gente começar. Hoje a gente vai falar sobre a parábola dos talentos. O medo que paralisa e a ação que consolida o conhecimento. É a nossa proposta. Antes de começar, antes de irmos à nossa palestra, vamos fazer a nossa abertura, agradecendo desde já a nossa equipe técnica aí por trás, né, Caio? Que fica segurando a nossa parte técnica, colocando a gente no ar, tá bom? Vamos agradecendo ao Caio e vamos em frente aqui. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos pegando aí, então, sentando de uma forma confortável, vamos procurar descruzar os nossos braços e pernas, fechando os nossos olhos e, em especial, vamos virando, apontando os nossos pensamentos e sentimentos a Jesus, nosso Mestre Divino. Vamos procurando respirar de forma lenta e pausada, profundamente absorvendo todas as energias positivas que o Mestre e toda a fraternidade de amor disponibilizam no éter para todos nós. Escolhemos neste momento absorver a essas energias. Escolhemos neste momento nos ligarmos com o nosso Mestre Jesus. Então vamos pedindo a Jesus e a todas as fraternidades amigas que possam nos iluminar intensamente. Vamos iluminando a cada um de nós, vamos pedindo a luz do Mestre que ilumine as nossas casas, ilumine a cada um de nós, ilumine a quem estejamos neste momento mentalizando também, para que possa receber essas energias aqui do nosso Evangelho. Vamos pedindo que essa luz, através das fraternidades amigas que nos ajudam na proteção, na limpeza, possam remover de cada um de nós aqueles pensamentos, aquelas energias não tão positivas que às vezes absorvemos, que às vezes emitimos no dia a dia, na tribulação da nossa vida. Vamos assim nos isolando de todas essas energias menos positivas e vamos mais uma vez nos virando com a nossa intenção verdadeira de conexão com o mundo espiritual pautado pelo Mestre Jesus. Vamos pedindo a presença dos nossos mentores individuais, os nossos amigos, aqueles companheiros de jornada e de experiência que nos auxiliam no dia a dia, não é mesmo? Pedindo que eles possam se aproximar e nós deles, nos elevando em pensamento, nos elevando em sentimentos. Vamos ainda pedindo a presença dos mentores da fraternidade, do amor, responsáveis também por esse encontro semanal, pela proteção e na limpeza de todos nós. Vamos pedindo também os responsáveis pela implantação do Evangelho na Terra, a Fraternidade do Trevo, comandada pelo Venerável Razim,
possa estar presente aqui entre nós, nessa missão, nessa tarefa de aprendizados conjuntos. E assim nós vamos pedindo a presença também da corrente de cura do Dr. Bezerra de Menezes, que possa atender a todos nós, a todos que estão de alguma forma necessitados pela saúde, por todas as saúdes, cada um de nós no plural, né? Saúde física, saúde emocional, saúde mental, que através da fluidificação da água, através dos nossos conexões mentais, emocionais, possam nos assistir durante esse Evangelho de hoje. Que assim seja. Pedimos permissão ao nosso Mestre Jesus para dar por aberto esse nosso encontro de hoje, para falarmos das lições que ele nos trouxe. Graças a Deus. Muito bem, então nós vamos falar um pouco sobre a parábola, vamos refletir sobre a parábola dos talentos, não é? O medo que paralisa e a ação que nos faz crescer. Jesus falava conosco por parábolas, não é mesmo? Trouxe na época grandes ensinamentos através de parábolas. Parábolas eram histórias dentro do contexto da época que Jesus contava para tentar, através dessas histórias, sensibilizar as pessoas, né? Atingir os seus sentimentos, atingir o seu comportamento, o seu mental, o seu psique, para que pudessem, de alguma forma, ficarem marcadas. E, com tanta sabedoria, com tanta luz, essas parábolas estão aí vivas até hoje, tá certo? E a gente, cada vez que lemos, cada vez que procuramos refletir sobre uma das parábolas, as parábolas de Jesus, buscamos entendimentos diferentes, temos entendimentos diferentes. E tamanhos são, né, os conteúdos, tamanhos são os ensinamentos contidos nas parábolas. Então, todas as parábolas, elas têm pontos chaves de reflexão, pontos chaves de aprendizado para nós, né, transformarmos em vivência depois do aprendizado, que vale o aprofundamento desses estudos. E hoje, em especial com a parábola dos talentos, a gente vai buscar focar, né, num assunto ligado a medo e as nossas ações, ou falta delas em alguns casos. Mas vamos lá, vamos explorar um pouquinho esse tema, vamos explorar um pouquinho a parábola dos talentos, para que a gente possa desenvolver um pouquinho esse raciocínio, né? Muito bem. Então, a parábola dos talentos é aquela, de uma forma resumida, em que um senhor, né, de uma vinha, um senhor, precisava se ausentar da sua casa por algum tempo. E chamou 3 servos e entregou a cada um deles alguns talentos para que tomassem conta. A um servo ele entregou 5 talentos, os seus bens, para que tomassem conta, né? A outro servo ele entregou 2 talentos e a um terceiro ele entregou 1 talento, para que tomassem conta durante a ausência do senhor da vinha. E essa divisão 3, 2, 1, se a gente for olhar lá no Novo Testamento, Jesus, quando interpretou isso para a gente, ele diz o seguinte: ele entregou a cada um de acordo com a sua capacidade. Então, eu vou fazer uma pausa na reflexão, na continuidade da parábola, e vamos parar nesse ponto por um minutinho para pensar. A frase exatamente é assim: entrega 5 talentos a um servo, 2 talentos a outro servo e 1 talento ao terceiro servo, de acordo com a sua capacidade. Se formos olhar lá em Mateus ou no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, também está exatamente assim. Acho que isso é uma mensagem importante a nós
entendermos que o Pai concede a cada um de nós aquilo, o Pai conhece a cada um de nós os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, as nossas necessidades, os nossos desejos de aprendizado, e por isso Ele distribui a cada um de nós os talentos de acordo com aquilo que cada um de nós esteja precisando desenvolver, esteja precisando multiplicar. Multiplicar já já a gente fala por isso. Que nós sejamos de acordo com a nossa capacidade de lidar com esses talentos. Então, e essa capacidade ela é desenvolvida continuamente através das nossas experiências. Então, fica aqui já primeiro ponto que acho que é importante a gente refletir, que quando somos abordados, quando temos alguma dificuldade, a gente às vezes temos, né, o hábito de achar que é demais, acho que é muito, mas tudo isso para mim, por que tanta dificuldade ou coisa do tipo? E aí fica claro que os talentos foram distribuídos, os 5, o 2 e o 1, porque não pegou todos os talentos que tinha e dividiu em quantidade igual para cada um dos seus servos naquele momento, não é? Porque as capacidades eram diferentes de cada um. Então vale aí a gente começar a fazer uma reflexão de olhar para as nossas situações como sendo as experiências que são cabíveis a nós mesmos, ou seja, não ficar olhando para as experiências do vizinho que tem mais ou menos talento, que tem mais ou menos dificuldades para serem superadas, não é? Vamos focar e concentrar nas nossas. Isso daí acho que vale, esse ponto pegou bastante na atenção da gente nesse momento, nesse estudo dessa parábola, né? Então é o que teremos capacidade de fazer. E às vezes a gente não percebe isso, não é verdade? Às vezes a gente às vezes nós nos prendemos em observar e não entender o porquê ou para que das coisas acontecem conosco, como falamos da última vez. Então vamos lá. E se Ele nos dá os talentos de acordo com a nossa capacidade, não dá para a gente falar então que as nossas dificuldades são intransponíveis, que são impossíveis de serem atingidas, não é verdade? Se Deus nos conhece em profundidade, nos conhece no detalhe e nos entrega os talentos para que sejam multiplicados, as tarefas por serem executadas de acordo com a nossa capacidade, significa que os nossos desafios são atingíveis, né? Uma conclusão por lógica. Mas voltando então à parábola, a continuação da parábola, né? Aí os servos estavam lá, cada um com as suas quantidades de talentos, 5, 2 e 1, e o senhor da vinha retorna de sua viagem, chama os servos para prestarem conta dos seus talentos, né? Então vamos lá, vamos ver a prestação de conta, né? O que tinha 5 talentos devolveu 5 e mais 5 que ele conseguiu multiplicar. E o senhor ficou feliz e lhe disse textualmente: muito bem, bom e fiel servo. Por ter sido fiel nas coisas pequenas, eu te reservarei as grandes. Entra na alegria do teu senhor. Chamou o que tinha entregue 2 talentos e a situação foi a mesma. Ele devolveu 2 talentos e mais 2 que ele conseguiu multiplicar. E a mesma alegria do Senhor, e considerou um servo bom e fiel. Ao chamar o servo que tinha ficado com 1 talento, aí a coisa pegou, né? Ele chamou o servo que 1 talento e ele disse, para prestar conta, o servo disse: Senhor, eu te conhecia e sabia que és um homem duro e que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não te espalhaste, né? E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens
o teu talento de volta. Né? Então lá em Mateus 25, 25, né, literalmente o servo disse: e tendo medo, escondi na terra o teu talento. Então é aí que nesse ponto a gente gostaria de estar aprofundando um pouco esse nosso bate-papo de hoje, esse nosso evangelho de hoje, para explorar essa situação. Bom, e o que o Senhor respondeu para esse servo, né, que o chamou de, deixa eu ver aqui o termo, mau e negligente servo. Sabias que eu ceifo onde não semeei e que ajunto onde não espalhei. Então, e não fizeste nada. Você sabe que sou exigente, sabe que eu iria te cobrar e simplesmente não fez nada. Então tira esse talento do servo, manda entregar o que tinha 10, lá 5 mais 5, e ainda fala que o servo infiel será lançado às trevas exteriores. Não precisamos assustar com esse termo, né? Mas a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Agora, então, o que tinha um talento, por medo, escondeu e não fez nada. E aí o Senhor não ficou feliz com isso e não permitiu que entrasse de volta na sua vinha, né, no seu reino. Então, o servo escolheu não agir. Aí vamos falar um pouquinho de escolhas, né? Acho que é assim, por medo, escolheu não fazer nada diante da situação. A gente pode interpretar isso como uma omissão, não é verdade? Diante dos desafios no dia a dia de hoje. A gente trouxer para hoje, naquela época, o próprio servo, na historinha que Jesus contou, né? Foi uma omissão diante da dificuldade. Então, toda vez que nos encontramos, e aí já vai começar um pouquinho da essência dessa parábola, né? Toda vez que nos encontramos de alguma forma desafiados, perante alguma dificuldade, com algum teste, e nós escolhemos não fazer nada, nos omitimos, nós estamos tendo uma postura pior possível, de não tentar fazer alguma coisa perante essa situação que estamos vendo aqui, não é verdade? Então, escolher não fazer nada é uma escolha muito, muito ruim, né? Muito improdutiva, pois não inicia a possibilidade de se acertar. E aí que a gente poderia falar um pouco sobre isso, né? Então, toda vez que a gente estiver perante uma situação difícil, que a gente precisa tomar uma ação e a gente não tenta mudar, não tenta ser feliz, não tenta consertar um problema, não age perante uma dificuldade, a gente não está nem dando a oportunidade de errar, de acertar, nem se fala, né? De fazer alguma coisa para acertar, mas nem a de errar com aprendizado, porque a gente todos estamos nesse planeta, que é um planeta escola, para aprendermos e para nos melhorarmos. E como que nós vamos aprender e melhorar se a gente não transformar em ações aquilo que a gente acha que deva ser feito? Nos testando no dia a dia. Mesmo que se a gente acertar, excelente, ótimo, vamos para frente. Se a gente tiver algum deslize, quando a gente erra, mas erra fazendo, no mínimo fica o aprendizado, que já é bastante, né? A alegria do pai, lembra da passagem do filho pródigo, né? A alegria do pai. O filho pródigo é aquela passagem em que o filho sai de casa, pega a herança antecipadamente, pede para o pai antecipar a herança, né? Vai embora para a casa do pai, pai com bastante recursos, e vai viver a sua vida. E ele vai tentar conduzir a sua vida do seu jeito.
Passa um tempo e ele retorna completamente sem nada, em condições precárias, à casa do pai. E o pai, vendo o filho chegar, o que faz? O recebe amorosamente, o recebe com alegria, sem cobrar absolutamente nada. Ué, você já levou sua herança? Você está fazendo o que de volta aqui? Você não tem mais nada para pegar aqui. Não, nada disso. Por quê? Porque o que está valorizado aí, entre outras coisas, é o fato de ter tentado fazer, é o fato de ter agido e, com certeza, aprendido muita coisa nessa caminhada, nessa tentativa. Então, o contraponto, né, um contraponto desse servo que infiel, que ficou com medo, enterrou seus talentos, não fez nada perante uma situação de uma tarefa recebida, perante uma situação de desafio, é a parábola do filho pródigo, que a gente vê lá. Não vamos aprofundar nela, não é o nosso tema de hoje, mas fica o contraponto para entender que, em tentando e acertando, excelente. Agora, em tentando e não e errando, também há a recompensa, que é o aprendizado. E o pai o recebe de volta com todo o amor e a alegria de um filho retornando a casa. Então, estamos aqui para aprender, estamos aqui para agir perante as situações. Ok? Muito bem. Eu não consigo olhar o Face e falar, tá? Vamos só tocando aqui, senão eu vou dar uma confusão. Me desculpem quem está mandando mensagem aqui, temos várias mensagens aqui. Mas vamos em frente. Então, trazendo a escolha de não agir foi o que fez o servo, né, que recebeu um talento. Nós já falamos isso, né? Uma outra forma de ver essa situação daquele servo que por medo enterrou o seu talento, enterrou o talento do Senhor, entregou para ele tomar conta e ele devolveu o mesmo, né? Seria a seguinte: então, se nos negarmos a agir diante das dificuldades, estaremos desperdiçando o talento que o Senhor entregou ao servo para que ele o multiplicasse. Então, uma outra vertente, um outro lado de ver essa mesma situação é uma situação de desperdício, né? E vai ficar mais claro essa parte de desperdício daqui a pouquinho, quando a gente for falar um pouco sobre algumas definições que a gente encontrou muito interessantes para falar sobre talentos, né? Então, o pai concedeu, aquele senhor da vinha concedeu um talento e enterrou, devolveu o mesmo. Então, durante esse tempo todo, esse talento enterrado foi um desperdício. Aquele talento podia estar sendo usado por outro, podia estar sendo usado numa outra situação, não é verdade? Então, essa forma de entender ou de ver também como um desperdício cabe nesse contexto todo. Nesse momento a gente vai fazer uma reflexão e uma pergunta. Tá bom, né? Quais desperdícios temos feito com os nossos talentos que temos? Então, quais desperdícios temos feito com os talentos que recebemos do Pai? Será que temos talentos? Será que recebemos talento e estamos trabalhando para multiplicá-los como aqueles servos do 5 e do 2? Ou estamos fazendo com os nossos talentos, se é que temos, né? Não sei se temos. Tem aí uma pergunta para a gente pensar juntos. Ou estamos fazendo como aquele servo que recebeu um talento e por medo estamos enterrando. Deixa eu tomar conta aqui, eu não vou perder esse talento, vou guardar bem guardadinho, mas também não estou usando. Temos talentos? Né? Será? Então vamos lá. Eu queria desenvolver com vocês uma linha agora de lógica de pensamento sobre isso, né? Será que
ter bens materiais é ter talento para poder usá-lo em benefício do próximo, em benefício de outros também? Será que ter conhecimentos científicos, culturais, é ter talento? É um talento? São talentos esses conhecimentos? Para que possamos usá-los ajudando o próximo, através dos nossos conhecimentos? Que outros talentos poderíamos pensar que o Pai nos concedeu para que usássemos multiplicando na terra, para que usássemos a favor da mensagem do Mestre Jesus, a favor da propagação do amor incondicional, que é a mensagem de Jesus para todos nós? Todas elas convergem para essa mensagem, né? Então, olha, sim, ter bens materiais para poder ajudar o próximo, ter conhecimentos científicos, culturais para ajudar o próximo, são exemplos de talentos que, se usarmos corretamente, se usarmos a favor do próximo, estaremos multiplicando e agindo de forma coerente com os ensinamentos de Jesus. Mas só que há muito mais do que isso, obviamente. Esses são dois exemplos só para a gente pautar. Aí eu gostaria de pedir licença a vocês agora, nesse momento, para ler um trecho ou ler um texto de Emmanuel. A gente vai ler pausadamente, comentando algumas partes, chamado Talento Celeste, que Emmanuel, que foi publicado na revista Reformador em março de 1957. Então, vamos a esse texto, que eu acho que ele vai ajudar a gente a entender bastante, em específico, um talento que a gente tem, né? Então ele começa assim, Emmanuel: nem sempre contamos com o dinheiro necessário ao socorro fraterno na luta material. Tá bom, nem sempre temos o dinheiro para ajudar os outros. Então, quem tem bens materiais e o usa para ajudar o próximo, está fazendo jus, multiplicando de forma iluminada todo esse bem. Beleza, está tudo certinho aí. Mas nem sempre a gente tem, então pode ser que não tenhamos essa possibilidade. Nem sempre dispomos de valores culturais suficientes para o acesso à solução, para dar solução aos enigmas, aos problemas da vida. Então, nem sempre somos conhecedores, temos cultura para resolver os problemas. Nem sempre conseguimos possuir saúde física. Saúde física é um talento. Esse o corpo físico que temos, nos dado pelo Pai, tá certo? Para usarmos em prol de ajudar alguém, de ajudar o próximo, ajudar a nós mesmos e aos outros, tá certo? Mas Emmanuel diz assim, nem sempre nem sempre conseguimos possuir saúde física para mobilizar o corpo terrestre no rumo dos serviços que desejaríamos executar. Ou seja, nem sempre temos. Pode ser que estejamos em uma situação física, de saúde física deficitária, precária. Se eu tivesse bem de saúde eu ia ajudar fulano, eu ia poder ajudar alguém, eu iria fazer isso, aquilo. Se eu tivesse dinheiro eu ia poder ajudar, né? Se eu soubesse eu ia ajudar a ensinar os próximos, ensinar alguém a fazer alguma coisa, né, em prol do próximo. Então Emmanuel começa esse texto desse jeito. Agora ele continua: mas ninguém, então nem sempre se tem dinheiro, nem sempre se tem valores culturais, nem sempre se tem saúde física, mas ninguém vive deserdado da riqueza das horas para consagrar-se ao bem. O tempo, no fundo, é o talento celeste que o Supremo Senhor derramou em todas as direções e a favor de todas as criaturas. Então o tempo é um talento que todos possuímos. E aí agora
a gente já pode imaginar o que vem depois, né, nos textos de Emmanuel. A utilização do tempo é que vai determinar, ou que vai definir para nós, se estamos escondendo ou se estamos multiplicando os talentos, esse talento. Como usamos o tempo que temos? Dinheiro pode ser que não tenhamos para ajudar o próximo, pode ser que não saibamos como fazer, pode ser que não temos uma saúde física para ajudar de maneira material aqui no físico, tá bom, ok, mas o tempo todos temos, né? Então, se dispões de 1 hora, não perca ou não percas o sublime valor substancial. Não desperdicemos o tempo que nos é precioso, né? E ele diz assim, ó, não desperdice o sagrado talento dos minutos, comparando com ele as amarguras, comprando com ele as amarguras da crueldade, os remorsos do crime, as aflições da maledicência ou as espinhosas sementes da leviandade. Ou seja, trazendo para um português de hoje, um pouco menos de 1957, né? Não vamos desperdiçar o nosso tempo com a maledicência, com a crueldade, com a leviandade, não é isso? Com a criminalidade, fazendo coisas que vão alimentar a corrente contra as energias positivas. Então, olha que legal isso, né? Que talento bacana que é o tempo, né? Está na mão de cada um de nós. É só a gente usar de maneira que melhor nos convier ou convir. E ainda mais ele diz, com esse tempo, com esse talento, com ela, né? É possível a obtenção dos ensinamentos, o cultivo da fraternidade, a bênção do consolo ao irmão que está enfermo, a conversação sadia. Olha quantas maneiras de usar o tempo, né? A conversação sadia que ajuda o próximo necessitado. Aqui em 1957 ele diz, a escrituração de uma carta amiga e edificante. Entre parênteses, aqui nós atualizamos, o envio de uma mensagem amiga e edificante a quem precise. A plantação de uma árvore. Então, durante aqui vários exemplos de utilização do tempo de forma multiplicadora, positivamente, não é? Então ele aconselha, fechando o texto, ele aconselha, né? Não te demores na caverna envenenada do tempo perdido. Um jeito bonito de dizer, não desperdice seu tempo. Se nós estamos aqui para edificar, para multiplicar os nossos talentos através das nossas ações, não fiquemos parados, estagnados, não fazendo, enterrando os nossos talentos, né? E não usando em forma de benefício a nós e aos próximos, e ao próximo, tá certo? Não esperes pelo dinheiro ou pelo título acadêmico, pelo poder pessoal ou pelas disposições físicas, né? Não espera ter dinheiro, não espera ter o físico melhor, não espere nada disso para fazer as coisas, para empreender na gloriosa viagem de elevação. E aí está o caminho, o céu para nós começa na terra. Emmanuel coloca, tá certo? Não esqueçamos assim do dia que passa, do tempo que vai passando, porque nesse minuto mesmo brilha o nosso divino momento de começar a nossa ascensão. Ou seja, o início é já, atuar é já, fazer alguma coisa não é, eu vou planejar para depois, vamos fazendo já. Então, se tínhamos alguma dúvida, né, se possuímos um talento, se possuímos talento que Deus nos designou para que multiplicássemos, podemos enumerar outros talentos, inclusive, para que possamos utilizá-los, né, em prol da melhoria de todos. Mas achamos que explorar esse do tempo é muito legal, porque quanto tempo a gente desperdiça parado em ações, em pensamentos, em
em contextos não construtivos para nós mesmos e para os outros, né? Então fica aí esse texto de Emmanuel, lá da revista Reformador de março de 57. Essas revistas, elas estão disponíveis na internet. Você colocar lá num buscador qualquer da internet e colocar a revista Reformador, tem todas lá disponíveis. Se alguém tiver interesse em querer ver com mais profundidade o texto e outros textos, né? Fica fácil, são textos abertos, estão disponíveis, tá? Mas então, e Emmanuel é muito claro com isso, né? Então, vamos focar nesse talento que a gente tem, que é o uso construtivo do tempo. Ou seja, agindo, fazendo alguma coisa diferente. Vamos lá. Deixa eu só um segundinho, vou pedir permissão para vocês aqui, só um segundinho. Isso. Não, nenhum de nós pode dizer que não tem talento, tá certo? Naquela pergunta no começo, quem de nós vai dizer que não tem talento? O tempo todos temos, pelo menos esse fica claro que temos, para serem usados, não é isso? Então, o que Jesus nos convida nessa parábola, voltando para a parábola, que é para o que Jesus nos convida a fazer nessa parábola, nos instiga, né, nos ensina, é ter atitude. É uma interpretação possível, tá certo? Para agirmos diante das dificuldades. Então, daqui para frente, diante das dificuldades, não vamos fazer como aquele servo que, por medo, escondeu o seu talento. Vamos ter uma postura, vamos agir de alguma forma perante cada uma dessas situações. Esse é o convite do mestre nessa parábola. E eu gostaríamos de colocar aqui, né, duas posturas possíveis nossas, né? Tem a postura ai como dói e tem a postura como eu lido com isso. A postura ai como dói é aquela postura do lamento, né? É a postura não do que enterrou e ficou quieto, mas a postura, já ampliando um pouquinho essa reflexão, é a postura daquela pessoa que diante das dificuldades acho que começa a pensar assim: acho que Deus não me ama, não é possível que isso aconteça comigo, será que Ele não está vendo como dói essa situação, como é difícil? Então a postura do lamento é a postura a pessoa vira um reclamão, né? Reclama de tudo, reclama da vida, reclama do governo, reclama da mãe, do pai, do vizinho, nada tá bom, todas as dificuldades que aparecem são para ele, que é uma vítima da vida, né? Uma postura de vítima de tudo que acontece. Então, essa é uma postura possível daquele que não vai multiplicar os seus talentos, né? Postura ai como dói, né? Diante da situação. Então, e para aqueles que já tenham um pouco de conhecimento do Espiritismo, adota aquela postura assim: não, devo ter sido muito ruim na outra encarnação, nas outras vidas, não é possível isso acontecer comigo, devo ter jogado pedra na cruz, não é isso que a gente ouve por aí, né? De forma às vezes em termos de brincadeira, mas devo ter sido muito ruim, estou pagando. E aí quando a gente adota essa postura, devo ter sido muito ruim, isso tudo está me acontecendo em função de tudo que já fui, é uma fuga, tá, gente? Não cai nessa não. A gente está, de uma certa forma, colocando a responsabilidade em outras existências, em outras ações feitas no passado, mas estamos esquecendo só de um detalhe. Em todas as encarnações, em todas as existências que possamos já ter passado, somos sempre o mesmo espírito, somos sempre nós mesmos. Então, não dá para ficar nessa de acho que fui muito ruim na outra, é culpa lá da outra vez. Não, não é culpa. Seja o que for, é a situação feita por mim mesmo, pelo espírito
que sou, né? E se fosse, mas não é para, se isso fosse, né? Mas essa postura, ai como dói, é uma postura que trava, que bloqueia, que não faz a gente avançar, como a proposta do nosso tema de hoje, não faz a gente avançar na nossa evolução. Muito bem. Bom, e a outra postura que a gente sugeria, ou que a gente estava falando, é a postura, como eu lido com isso, né? Como eu lido com isso? Tá bom. Desculpem. Estaremos atendendo aos ensinamentos de Jesus nessa parábola, através das atitudes. Quando eu lido com isso, significa, estamos dizendo, ok, está aqui uma dificuldade, está aqui uma situação, o que eu faço agora? O que eu posso fazer? Onde eu vou buscar uma alternativa? Vou buscar ajuda? Vou buscar conhecimento? Vou buscar formas de tratar esse assunto, essas dificuldades, dentro das leis, né? Vou trabalhar essas dificuldades, né? Que está demandando de mim essas dificuldades? Para que eu estou tendo essa situação nesse momento na minha vida, né? Para eu aprender o que com ela? Para eu fazer o que com ela? Daqui para frente. Então, a atitude, como eu lido com isso, é a atitude, ok, vou trabalhar, né, essa situação. Lembrando sempre que toda e qualquer atitude parte sempre de nós. Se o talento é nosso, se a tarefa nos foi dada, se a situação que estamos passando é de dificuldade, é de aprendizado, e a gente adotar a postura, não a postura ai como dói, a postura que, como eu lido com isso, a gente está dizendo para nós mesmos, temos consciência que o início das modificações, o início da transformação, o início da busca do ser feliz, tem que partir de cada um. Não dá para esperar de fora para dentro, não acontece, porque se a experiência é nossa, é de cada um, a gente não tem como essa ação vir de fora para dentro. Temos toda a ajuda do mundo, temos os nossos mentores, temos o plano espiritual, temos aqui no plano material todo e qualquer tipo de ajuda quando tem uma situação, seja ela de um problema emocional, seja ela de um problema físico, seja ela de um problema financeiro, seja qual for o problema. Temos um universo que conspira a favor das nossas intenções. Se nos abrirmos para buscar a solução, elas virão, ou se apresentarão as alternativas e nós escolheremos. Então, essa postura toda existe, esse cenário, esse contexto todo está presente. A gente vai estar sempre podendo usar, né? Podendo acessar a todo esse grupo de ajudas presentes, seja material, espiritual, dependendo da nossa postura. Mas o passo número 1 é sempre da gente. A gente tem que buscar. A gente tem que sair da posição do ai como dói, da posição do parado, da posição da inconformidade e agir. E aí as ações são dos mais variados tipos, né? Usando o tempo, como sugere Emmanuel no texto chamado Talento Celeste, usando o tempo para coisas produtivas e positivas, para trabalhar a favor da lei de Jesus, as leis divinas, em especial do amor que Jesus nos trouxe, né? Então, nós somos regidos por um grupo de leis, né? As leis divinas, e uma das leis é a lei do trabalho. O trabalho não é um trabalho desse do dia a dia nosso, é o trabalho que a gente sai de manhã e volta à tarde, mas o trabalho de que as
coisas só são conquistadas, só são realizadas através do esforço e das modificações, das transformações feitas por nós. Somos convidados a nos melhorar, a conhecer e a praticar. Então, através do trabalho que nós realizamos a consolidação desses aprendizados, a consolidação dessa evolução, desse crescimento. Então, é nisso que a gente está falando. Por isso que a atitude inicial, por isso que o start, para que isso aconteça, tem que partir de nós, de cada um de nós, né? E depois usar as ajudas, ok? Às vezes a gente se sente meio abandonado, às vezes a gente se sente desconectado de Deus. Isso pode acontecer, tá certo? Quando que isso acontece? Provavelmente porque ficamos achando não merecedores. Eu não mereço. Isso é uma das condições que às vezes nos afasta de Deus. Então a gente pensou essa observação também aqui nessa parábola, porque acho que é importante a gente ficar atento a isso. Às vezes a gente vem numa caminhada de aprendizado, de crescimento, de experiências e tal, e de repente nos pegamos num determinado momento longe, falando, acho que Deus esqueceu de mim, ou então eu estou desconectado. Não, fica atento. Se isso de alguma forma ocorrer, é a gente formando uma armadilha para nós mesmos, tá? Nos considerando não merecedores da ajuda, e nós somos sempre merecedores da ajuda. Imagina um pai e uma mãe aqui na Terra, né, humanos, que fica vendo um filho, uma criança, começando a aprender a andar, né? Aí varia um pouco, né, de 10, 11 meses, um ano e pouco, começa a aprender a andar e vai e cai. O pai e a mãe faz o quê? Recrimina a criança? Interrompe a experiência? Dá bronca na criança? Não, pelo contrário, dá incentivo, ajuda, dá a mão. Imagina o nosso Pai Criador, nosso Pai Celeste, que faz com cada um de nós quando a gente eventualmente tropeça e cai. Tá certo? Então, bom. Então, vamos lá. Agora esse pensamento... Ok. Indo para o finalmente aqui, para a gente poder ir para as vibrações. Então, gente... A gente gostaria de lidar, a gente poderia nos perguntar como que eu lido com todo esse grupo de informações de aprendizado que a gente falou até agora, sobre não ter o medo de agir, né? De não ter o medo, não esconder o nosso talento por medo, né? A proposta aqui é um exercício individual, cada um faz se achar que é interessante. Faz uma lista dos seus medos. Não recrimine, não se puna pelos medos até agora, né, que você conseguiu listar. Faça uma lista, mas não fica se punindo só para relacionar, para tirar daqui de dentro e materializar no papel isso aí. Ajuda a gente depois a trazer para o consciente esses medos, e aí comece a agir para mudar cada uma dessas situações. Com a ajuda de Jesus, que falou, faça a tua parte, que o céu te ajudará. E quando você achar que errou em algum desses momentos, nessas atitudes, fique certo que o Pai vai estar te dando a mão para levantar, como aquela criança está aprendendo a andar. E aí a gente colocando, voltando, né, no exercício, a gente colocando isso no papel, escrevendo, a gente está trazendo à luz os nossos medos, trazendo a nossa consciência o nosso medo. E o medo não gosta dessa parte, ele não gosta dessa luz. Ele gosta de ficar escondidinho lá dentro, agindo na gente, agindo em nós, tá certo? Então, a partir do momento que a gente assumir que tem medo, que a gente trazer à luz esse medo, ele vai começar a perder o poder que tem sobre nós. Então, essa um exercício que a gente deixa como uma sugestão para que possamos ir trabalhando essas situações dentro de cada um de nós. Traz os nossos medos, trazer os nossos medos à luz, começar a trabalhar cada um deles para reduzir,
e com isso ele vai começar a perder a força e o poder que tem sobre cada um de nós. Ok, pessoal? Muito bem, já estamos aqui indo para o nosso horário de encerramento. Vou fazer a nossa prece de encerramento. Ok? Tudo em ordem, Caio? Então tá bom. Então vamos procurando nos aquietar um pouquinho mais, nos preparando para a nossa vibração de encerramento. Vamos pedindo ao nosso Mestre Jesus esse acolhimento das nossas vibrações. Vamos, de forma ativa, agir da seguinte maneira: vamos transformar os nossos pensamentos e sentimentos em vibrações de amor, usando esse tempo que temos para as vibrações de forma a nos conectar com o Mestre Jesus, multiplicando esse talento tempo nesses minutos. Então vamos expandir os nossos pensamentos e sentimentos em forma de pensamento direcionados ao Mestre Jesus e com ele vibrarmos, expandindo o amor. Vamos vibrando amor pelo nosso planeta. Vamos vibrando amor pelos governos de todos os povos deste planeta, que possam agir sempre influenciados, envoltos no amor do Mestre Jesus, nas decisões que envolvem muitas pessoas. Vamos vibrando pelos hospitais da Terra e do espaço, que onde haja um leito de dor possa haver um ponto de luz. Vamos vibrando por todas as escolas, de todas as linhas de espiritualidade que possam trazer o ensinamento de luz ao nosso planeta. Em especial, vamos vibrando pela nossa casa, a Fraternidade do Amor, pela Federação Espírita, pelas casas ligadas ao Espiritismo. Vamos ainda vibrando para que o Evangelho do Mestre Jesus seja uma conduta de todos no planeta Terra. Vamos vibrando por todos aqueles trabalhadores e colaboradores do bem. Vamos vibrando ainda por todos os espíritos que estão desencarnando hoje e também por todos que estão chegando e aportando no nosso planeta hoje, nascendo hoje. Vamos vibrando por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, pelas mães aflitas, pelos problemas, aflita com os filhos e os problemas, por toda a juventude. Encontre nesses momentos os seus nortes a serem seguidos. Vamos vibrando com a corrente de cura do Dr. Bezerra também, que possa ser colocada mais uma vez nas águas de cada um de nós, os fluidos necessários para que cada um possa estar precisando. Vamos vibrando pela caixinha de vibrações aqui da Fraternidade, que as pessoas colocam as vibrações, e pelas vibrações recebidas pelo WhatsApp, que possam todos ser envoltos nessa vibração de amor e de luz e de paz. Vamos vibrando pela cúpula de proteção da Fraternidade, da nossa casa, e agora vamos deixando uma vibração muito especial aos pés do nosso Mestre Jesus, para que possa ser endereçada onde mais houver necessidade. E assim, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, agradecendo às fraternidades amigas aqui presentes, agradecendo aos amigos espirituais que nos suportam, que nos ajudam, que nos amparam, que nos guiam por essa oportunidade do Evangelho de hoje.
nós vamos pedindo permissão para dar por encerrado o Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos e até uma próxima, se assim Deus permitir. Valeu, gente. Rapaz, que live. Você não tá tendo sorte comigo, não é possível, não.